está sobre a face da terra hoje. Repito isso aqui. Esta é a grande discrepância, que alguma vez tem estado sobre a terra, está sobre a face da terra hoje. A discrepância, em outras eras, lhes afastou para longe do Deus vivo e verdadeiro, para os ídolos. Hoje, Jesus disse em Mateus 24, que isso seria tão parecido, até que isso enganaria o próprio eleito, se isso fosse possível. Que tremenda discrepância! Oh, isto é tão astuto. Satanás está entre as pessoas, e é somente tão teólogo, tão doutor em divindade, que pode ensinar essa palavra quase perfeitamente. Jesus disse assim: porém, somente o observe, aparecerá em algum lugar. Disse: bem, agora isso não foi para isso. Oh, sim, foi sim. Estão vendo? Porque Deus disse que era. Olha o que isso fez. Aquela mesma discrepância trouxe a ira de Deus sobre os dias de Noé, quando Deus enviou a seu profeta e pregou como um fogo flamejante, chamou o povo ao arrependimento, e a discrepância foi afogada. Então, o que Satanás fez? Veio exatamente atrás, em campo, e começou a semear isto novamente. Isso é exatamente correto. Adiante veio Moisés, o grande profeta, para trazer os filhos de Israel do deserto. O que sucedeu? Moisés, o grande profeta de Deus, lhes trazendo a verdade completa, a verdade vindicada. Ele havia se encontrado com Deus. Deus provou que ele tinha se encontrado com ele. E como aquelas pessoas ali no passado, aqueles sacerdotes, e eles tinham as suas religiões, seus rituais, seus direitos e tudo. Porém, Moisés permaneceu como uma vindicação da interpretação da sua palavra. Não se esqueça disso. Moisés foi a interpretação de Deus da sua palavra. Ele disse que ele o faria. Ele era a interpretação de Deus. Amém. Glória a Deus. Que maravilha, irmãos. Ficou fácil então entender. Quando a pessoa achar o personagem que Malaquias profetizou 4, versículos 5 e 6, eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande do Senhor, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Não é verdade? Quem achar esse personagem está recebendo o quê? A interpretação da palavra de Deus. É isso. Não é correto isso, irmãos? Olha como ficou fácil compreender. Amém, amém, amém. Que bom, né? É entender o que estamos lendo. O que sucedeu? A igreja somente começou a sair do Egito. Haviam andado apenas uns dias. E o que sucedeu? Satanás surgiu com a sua discrepância na pessoa, o segundo Caim, o qual era Balaão. E ele semeou discrepância entre eles. Nós sabemos que isso é correto, amém. Que Balaão
o ensinamento de Balaão, que todos somos um, nós servimos o mesmo Deus que vocês servem. Fundamentalmente, isso estava correto, porque ele oferecia um sacrifício que Deus oferecia 7 carneiros, 7 bezerros sobre seus altares, e sobre 7 altares, correto? Repito, Deus oferecia 7 carneiros, 7 bezerros, sobre 7 altares, e orava para o mesmo Deus, somente tão perfeito como Moisés fazia ali embaixo no deserto, exatamente iguais. Porém, eles não eram iguais, prefigurando para nós o que aconteceria. Ali estava novamente Caim, manifestado na pessoa de Balaão, e ali estava Deus, manifestado na pessoa de Moisés, interpretando suas palavras através de um ser humano, fazendo a si mesmo conhecido sua promessa através de um ser humano, e a discrepância surgiu. Deste modo, isto o fez no tempo de Judas. Ali ele veio com a sua discrepância. E lembre-se, esse pecado no qual aquelas pessoas creram que todos somos iguais, nós adoramos o mesmo Deus, todos nós deveríamos pertencer à mesma igreja, nós deveríamos ser o mesmo povo. Aquele pecado nunca foi perdoado a Israel. Jesus disse, ele mesmo, todos eles estão mortos, eles pereceram todos, a não ser 3 deles, e esses foram aqueles que persistiram e creram na promessa. Quando o fraco disse, nós não podemos tomar a terra, e é muito mais para nós, e assim por diante. Caleb e Josué acalmaram o povo e disseram, nós somos mais do que capazes para tomá-la, porque Deus prometeu isto a nós. Eu não me importo qual seja a oposição. Aleluia! E nós ainda podemos pregar cura divina e o batismo do Espírito Santo, e ainda ter o poder de Deus para nos separar das coisas do mundo. Deus disse assim, a era apostólica nunca tem cessado, e isso não cessará, isto segue adiante. Deste modo, nós encontramos o mesmo velho semeador de discrepância, e lembre-se, esse pecado nunca foi perdoado. Agora, irmão, se isto nunca foi perdoado naquela época, o que me diz de agora, quando a verdadeira semente de todas as eras está se unindo? Notem esta grande coisa que Balaão fez. Isto foi adiante e adiante, e finalmente culminou na vinda de Judas Iscariotes e Jesus. O que foi isso? Judas e Jesus foram certamente uma figura de Caim e Abel, pois como Judas foi religioso, assim era também Caim religioso. Caim edificou um altar, ele fez um sacrifício, ele adorou a Deus,
ele era somente tão sincero nisto como era o outro. Porém, vocês estão vendo? Ele não tinha revelação do que era a palavra. Isso é muito forte, maravilhoso, altamente revelador. Que maravilha, meus irmãos. Vale a pena meditar nisso. Ele pensava que isso era porque Adão e Eva haviam comido algumas maçãs ou algum fruto. E Caim, Abel, por revelação, sabia que isso era errado. Foi o sangue que os tirou. E ele ofereceu um cordeiro. E Deus foi o sangue que os tirou. E ele ofereceu um cordeiro. E Deus testificou que a sua oferta estava certa. Então ele ficou com inveja e tentou matar o seu irmão. E assim, como ele matou o seu irmão, sob o mesmo altar sob o qual o seu sacrifício morreu, o cordeiro morreu sob o altar. Assim também Judas Iscariotes traiu Jesus Cristo sob o altar de Deus e o matou da mesma maneira como Caim matou Abel, porque Caim era a semente de discrepância. E assim foi Balaão, o profeta assalariado, um homem que não deveria ter agido como agiu, e Deus o advertiu através de sinais de maravilhas, e até mesmo uma mula falando em línguas estranhas, e ainda assim ele seguiu exatamente da mesma maneira. Ele nasceu para ser um semeador de discrepância. E se Jesus predisse que esta era culminaria na maior discrepância que já houve, a era da igreja de Laodiceia, morna, eles o colocaram para fora da igreja. Como isso pode ser algo mais a não ser essa discrepância? Certamente é isto. Termina nessa era. Isso termina nessa era. E isto foi Caim e Abel novamente no Calvário. Agora, notem, como sempre. Então, logo que Jesus partiu, foi ao céu, o Espírito Santo foi enviado de volta. Isso foi a semente do doador da vida à palavra. Como nós falamos na última noite, este é aquele que vivifica a palavra. Vivificar significa trazer a vida. O genuíno Espírito Santo somente traz a vida à palavra, que isto é, ele não trará um credo à vida. O que é um credo? Nós já sabemos. Credo é qualquer ensinamento que não está na Bíblia. É um credo. Ele não pode, porque ele não é parte do credo. Ele é a vida da palavra de Deus. Porque é Deus. Estão vendo? E ele vivifica esse corpo. Graças a Deus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por ouvir isso. É muito bom, Senhor. É bom demais. Agora notem como eles fizeram. Então,
como a Bíblia disse. E João falou aos seus filhos e disse: filhinhos, tendes ouvido do anticristo, o qual viria ao mundo. Disse: o qual já está no mundo. E isto opera nos filhos da desobediência. Agora, isso foi ao longo de mais ou menos 30 anos depois da vinda do Espírito Santo. Nós encontramos quando o Espírito Santo veio, a verdadeira semente, o verdadeiro doador da vida. A semente, então, aqui entrou essa discrepância novamente. E notem, isto seguiu adiante. Isto tinha esse João, o irmão Brana citou aqui, até usando o termo que ele usou muito: filhinhos, não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado justo. É aquele apóstolo João, daquelas 3 epístolas, próximo ao Apocalipse. Tá? A verdadeira palavra havia sido vindicada. Aqueles profetas do passado haviam vindicado a palavra de Deus ser a verdade enquanto eles morriam. Se alguém já leu o concílio pré-nicéia, aqueles 15 dias de política sangrenta, quando aquele grupo de romanos ali embaixo desejaram subjugar e fazer uma denominação dessa igreja, profetas vieram envoltos em peles de carneiro, comendo ervas, e permaneceram por essa palavra. Porém, o que isso fez? Isso teve que ser como Caim, isso teve que ser como Abel, um teve que morrer, certamente isso teve, e a palavra perdeu a sua influência entre as pessoas, e todas elas, e todos eles distribuíram por votação, destituíram, reticando aqui, todos eles destituíram por votação a verdadeira palavra e tomaram dogmas de discrepância da igreja católica primitiva. Isso aqui, baseado no livro das Eras, fundamentado nos selos, através dos 7 trovões revelados, o profeta declarou que foi no ano 325, foi quando criaram em Nicéia o concílio, e aí estabeleceram os credos, estabeleceram bispos, estabeleceram uma hierarquia religiosa, deixando de existir a igreja apostólica correta, perfeita, primitiva. Aí entrou o sistema 325. Que coisa, irmãos. Eles adicionaram um papa, eles adicionaram um bispo, eles adicionaram isto, aquilo e aquilo outro. Eles tiraram o verdadeiro significado de Pedro e de Maria e todo o restante disso, e fizeram ídolos, e não fizeram nada a não ser somente uma cerimônia pagã da religião, assim chamada cristã. O que foi isso? Semente de discrepância. E organizaram pela primeira vez na terra uma igreja. Lá no livro dos selos, o profeta declarou
E a organização que ali começou foi ligando-se ao Estado, recebendo honras de Constantino, chefe de Estado, honras, honrarias, se admitissem aqueles acréscimos. Quem creria naquilo e aceitaria era honrado, prosseguiria aquela fé com discrepância. Portanto, declarou isso. Quem não era morto, era matado estupidamente, ou tinha que correr e fugir. Isso aconteceu. Chamada a era do escurantismo. Engraçado, né? Engraçado, não terrível. Que foi isso? Essa semente de discrepância, a qual começou a ser semeada, adicionando algo, tirando algo. Quem alguma vez ouviu na Bíblia de não comer carne na sexta-feira? O irmão perguntou: o que já viu isso na Bíblia? Não comer carne na sexta-feira. Quem alguma vez ouviu falar na Bíblia de qualquer coisa sobre aspergia, ao invés de batizar, imergindo? Quem alguma vez ouviu dessas coisas, uma Ave Maria, ou algo assim? Quem alguma vez ouviu algo dessa grande tolice podre, desses protestantes também? A panela não pode chamar a chaleira de gordurosa, correto? Simplesmente o culpado do mínimo é culpado de tudo, do todo. Quem alguma vez ouviu de Deus, alguma vez tratar com uma organização? Mostre-me uma vez, uma que alguma vez organizou e haja permanecido viva. Por isso, irmãos, que aqui eu não quero, no Facebook ou através do YouTube, eu não quero saber de nominho assim, Igreja Cristã, Tabernáculo da Fé, Jandira, não tem nada a ver com isso, tá? Ninguém, não quero ver isso aí. As Mil não é uma denominação religiosa, é uma associação cultural, filantrópica, não tem nada a ver com igrejismo, de ninguém. Mas quando começa a organização, a primeira coisa é o nome. É um nomezinho que se dá, bonito, sugestivo, mas é anti-palavra, é anticristo. Eu nasci nesta mensagem para cumprir com ela, irmão. Custe minha vida, custe minhas amizades, eu perco amizade, eu tenho muitos amigos que eu perdi por causa disso. Que eu não posso negar a verdade. Não posso mentir, ficar misturando. Igreja Flental, não que a nossa tabela. Não, isso é mentira, isso é coisa dos homens. Eu não aceito, eu conheço a mensagem. Ela entrou em mim. Eu não sou culpado que ela entrou em mim. Eu vivo por ela. Por isso que eu apareço um homem antiquado. Minha maneira de externar é uma pessoa antiquada. Sou muito mal entendido, mal compreendido por os meus grandes amigos religiosos. Mas eu não odeio ninguém, eu amo todos eles, Deus sabe disso. Mas eu não posso compactuar com o que eles ensinam incorreto. Pode ser parente meu, mas se ensinar incorretamente, eu tenho aqui um contra. Não sou inimigo, mas sou contra o que é incorreto. Não estou aqui contra o ser humano, é contra o sistema. Foi assim que o profeta era. Ele era amigo de todos, mas ele era contra o que todos acrescentavam ou tiravam. Isso tem que estar em mim, tem que estar em você também, irmão e irmã. Olha quanta coisa tem aqui. Quem alguma vez ouviu de Deus, alguma vez tratar com uma organização? Estou repetindo. Mostre uma vez uma
que alguma vez organizou e haja permanecido viva. Organizou, morreu. Deus não trata com organizações de ninguém, denominação nenhuma. Lá quem trata é o seu chefe que fundou elas. Olha aqui, ó. Olha o peso da palavra aqui, ó. Vou até marcar isso aqui. É o parágrafo 67. Estamos quase encerrando. Olha aqui. Quem alguma vez ouviu de Deus, alguma vez tratar com uma organização, mostre uma vez, uma que alguma vez organizou e haja permanecido viva, eles morreram imediatamente e nunca se levantaram novamente. Está vendo, irmão? É tempo para que algo aconteça. É tempo para Deus se mover. Amém? Amém? Você mata a influência entre as pessoas. A mesma coisa foi feita hoje. Eles matam a influência, dizem: ó, esse grupo de santos roladores, não há nada especial neles. E ora, isto é discrepância. Encontre a palavra face a face e veja o que ela é. Vê se Deus interpreta a sua própria palavra. Deus é capaz de, destas pedras, levantar filhos a Abraão. Amém? Se eu aqui, nessa cidade de Jandira, nessa região oeste, se eu aqui, irmãos, não velar pela palavra, Deus levanta outro grupo. Até agora não levantou outro grupo para me envergonhar. Até agora não. Que aqui se levanta a bandeira do evangelho completo. Pois se aqui vacilar, por ordem ministerial, já levanta outro grupo. Nem que seja 2 ou 3 pessoas por aí com a verdade. Mas aqui então, até então, Jandira não se levantou nenhum grupo ainda que me faça envergonhar. Ao contrário, tem grupo por aí que não tem nada a ver com eles. Não me interessa também. Porque o negócio meu é com a palavra. Amém. E palavra que o profeta trouxe. A mesma coisa foi feita hoje. Esse é o 68, estou repetindo. Eles matam a influência. Dizem: ó, esse grupo de santos roladores não é nada especial neles. E ora, isto é discrepância. Encontre a palavra face a face e veja o que ela é. Amém. Veja se Deus interpreta a sua própria palavra. Deus é capaz de, destas pedras, levantar filhos a Abraão. Amém? A palavra havia sido completamente vindicada por aqueles cristãos primitivos, como Deus os libertou de tudo e de enfermidades. E eles tinham profetas, e eles falavam em línguas, interpretavam e davam mensagens que eram provados, ou melhor, provadas, serem exatamente a verdade toda vez. Porém, a despeito de toda essa palavra vindicada, as pessoas a destituíram por votação e
votaram por uma denominação. Essa é a mãe de todas as organizações. Ambas estão completamente maduras. Agora, elas começaram a produzir sementes novamente. Morreu, porém floresceu novamente nos dias de Lutero. Como nós sabemos da mensagem anterior, aqui na manhã do café matinal, isto floresceu no dia de Lutero. Agora o que eles fizeram? Imediatamente depois que esse grande homem morreu, eles fizeram uma organização. Se tornou o quê? A gente sabe, luterana, homenagem ao homem. Isso floresceu. E novamente no dia de João Wesley, quando aqueles anglicanos, com todas as suas seguranças eternas e tudo, haviam atado a coisa a um ponto ao que quase é o universalismo. E o que sucedeu? Deus levantou um homem chamado John Wesley e matou toda a coisa. Então logo ele morreu, ele e Asbury, é um nome em inglês aqui, não dá para mim pronunciar em inglês. E eles, o que sucedeu? Eles organizaram. E agora você tem todos os tipos de metodistas. Logo chegaram outros, Alexandre Campbell, John Smith e outros. Finalmente rompeu o Pentecostes. Saindo de tudo isto, o que sucedeu então? Eles correram bem. O que lhes impediu? Vocês voltaram para a mesma lama de onde vocês saíram. Voltaram para a mesma água suja. Voltaram à discrepância e a fazer organizações. Vocês tiveram que se comprometer sobre a palavra. E cada vez que Deus enviava algo novo, vocês não puderam recebê-lo. Isso é certo. Discrepância novamente. E notem, como eu disse o outro dia, essa primeira casca que sai desta raiz, entre as folhas e sobe até a borda, então volta para dentro do talo novamente e sai. Aquela pequena casca de trigo quase parece com o próprio grão, e nós pensávamos que era. Porém, quando você a abre, não há nenhum grão ali de modo algum. É somente um protetor pelo qual cresce o grão. E isto morre também. E a vida sai disto e entra no grão. Notem, assim que eles chamam as igrejas que semearam. Nós verificamos hoje que as nossas assim chamadas igrejas, até mesmo os nossos pentecostais, nós saímos, nós não poderíamos ser satisfeitos. Nós tivemos que fazer os nossos próprios grupos. Tudo surgiu. Nós tivemos que ter isso. Nós tivemos que ter isso. Nós tivemos que ter um outro grupo. E esse sujeito se levantou e disse: ele vem sob uma nuvem branca. Um outro diz: ele vem sob um cavalo branco.
certo? Nós faremos 2 grupos. Está vendo? O que é isso? A semeadura de discrepância. Quando ele vem, seja como for, ele interpretará a sua própria palavra quando ele vier. Vamos esperar até esse tempo. Captem aí o assunto de revelação, irmãos. Captem aí. Ele está revelando a palavra. Agora o assunto é não entender a palavra. Se ouve ela, você precisa entender ela. Falando sobre isso, você nem mesmo capta a mensagem do dia, sempre apontando para o que Deus fará, ou para o que Ele tem feito, ignorando o que Ele está fazendo. Olha aí, meus irmãos. Essa é a maneira que nós trazemos discrepâncias nisto. Agora, nós notamos que hoje nossas igrejas, todas as nossas igrejas têm semeado aos ventos, e nós estamos ceifando a tempestade. Nós não temos os cultos que costumávamos ter. Qual é o problema? Nós temos afrouxado em tudo. Olhem, até mesmo as nossas igrejas pentecostais, cheias de mulheres com cabelos cortados. Isso costumava não ser permitido. Caras pintadas, usando esmalte nas unhas, todos os tipos de sujeira. Toma um homem aqui como Rickers e assim por diante, casados 3 ou 4 vezes, diáconos. Que discrepância! É sujeira. Como eles fazem isso, Deus não teria isto em sua igreja. Eles têm que ir até uma organização para entrar nisso. Alguém tem medo de dizer algo sobre isso, porque eles seriam expulsos da organização. Deus dá-nos homens que não estejam conectados com nada, a não ser com Deus e com a sua palavra. Graças a Deus. Isso dirá a verdade sobre isso. Isso é exatamente o que nós necessitamos, que nós temos, o que nós temos feito? Semeamos discrepância. Nós temos semeado aos ventos, e agora nós estamos ceifando a tempestade. Notem que eles estão agora sendo ajuntados para a queima. Repito, esse 75. Esse é o 75, vou repetir. Prestem bem atenção. Notem que eles estão agora sendo ajuntados para a queima. Está vendo aí? Entrou o CMI, Sistema Denominacional, Organizacional, tudo é ajuntamento para a queima na grande tribulação. Já tenho aprendido isso. Você notou? Jesus disse: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos, e então colocar todos os molhos em um monte, e eu os queimarei. Há um pequeno molho chamado metodista, batista, presbiteriano, luterano, todos eles estão se ajuntando no Concílio Mundial de Igrejas, CEMI. CMI, Concílio Mundial de Igrejas. O que é isso? Atai-os primeiro,
Aleluia! Vocês notaram? Ele ajunta o joio primeiro, os afasta do trigo, os separa. Ajuntai-os e queimai-os. Todos eles hão de ser queimados com o juízo de Deus, por semear discrepância entre as pessoas, coisas que eles, tendo uma forma de piedade e negando o poder da mesma, negando a palavra, somente sustentando alguns ritos religiosos, de costumes religiosos, de algum dogma que alguém tem injetado, tentado colocar na palavra de Deus. Isso não operará. Isso é uma discrepância, quer dizer, uma coisa contrária. Irmãos, eu queria ler essa mensagem, eu pedi tanto a Deus, Ele ouviu a minha oração, me deu o direito de ler. Dei umas 2 ou 3 erradinhas aí. Eu grito hoje, como foi o grande profeta do passado, Amós, quando ele desceu naquela cidade, disse: eu não sou profeta, nem um filho de um profeta, porém se o leão ruge, quem não temerá? Ele disse: quando Deus fala, quem não profetizará? Ele predisse juízo sobre aquela geração. Disse o próprio Deus, que vocês afirmam servir, destruirá a vós. É verdade, Senhor. Olha o que o profeta Amós disse. O próprio Deus, que vocês afirmam servir, destruirá a vós. Vocês anotem isso. Está na fita. Vocês se lembrem? O próprio Deus, que essas pessoas agora, que estão juntando toda essa grande seara do Concílio Mundial de Igrejas, e vocês terão que entrar nisso. Vocês não podem permanecer fora disso, ou vocês estarão individualmente fora disso, ou vocês entrarão nisso. Não vai haver neutro. Não vai, aqui está escrito, não vai haver neutro. É que a tradução é outra, é isso aí mesmo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É uma tradução direta do inglês aqui. Vocês estão lendo uma tradução direta do espanhol para o português. Tem essas coisinhas um pouco diferentes. Tá? O sentido é a mesma coisa, irmãos, tá? Vamos ignorar isso não. Estou lendo tal como está escrito aqui. Quando eu erro, eu volto. Então, repito, não vai haver neutro. Isso será a marca da besta. Tem por aí evangélico com medo de uma tal de chip. Tudo enrolado aí no engano. E já estão chipados com a marca da besta. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Já estão aí com a marca da besta, estão pensando que ainda vai receber chip. Nada a ver uma coisa com a outra. Ninguém poderia comprar ou vender, exceto aquele que tem a marca, ou tem a discrepância. Agora, permaneçam fora disso. Saiam disso. Fujam disso. Permaneçam longe disso. O Deus que eles afirmam servir, os destruirá. Irmão, isso é forte demais. Isso é o assim do Senhor hoje. Isso aqui não é Amós, não. É o próprio Deus dizendo isso aqui hoje. Isso é atualização de profecias. Profecias antigas. O grande Deus de amor que não... Dizem, bem, Jesus orou para que todos nós fôssemos um. Então ele também disse: como podem andarem juntos, dois andarem juntos, a não ser que eles estejam de acordo? Ele disse: como ele é o Pai, como ele e o Pai
são um. E o Pai era a palavra. E ele era a palavra feita manifesta, ou seja, manifestada. Ele era um com o Pai, porque ele era a manifestação da palavra prometida de Deus. E assim é isto hoje, ou outro dia qualquer. Sim, Senhor, esse Deus é um. Ele deseja que nós sejamos um. Como pode este ser um, este negando o nascimento virginal, e este não nega a cura divina, isto, aquilo, todos eles em uma confusão como essa? Alguns deles nem mesmo creem. Alguns deles nem mesmo creem em Deus, creem que ele era um filho de Deus, creem que ele era o filho de José, chamado filho de Deus, certamente. Os irmãos gênios dos luteranos, zwinglianos, creem nisso, que ele absolutamente era somente um bom homem. A ciência cristã disse que ele era um profeta, somente um simples homem, que ele não era divino. Ora, se ele não era divino, ele é o maior enganador que o mundo já teve. Ele era Deus, ou ele não era nada. Ele era divino, ele era a deidade, ele mesmo, feito carne entre nós, na pessoa do Filho de Deus. Certamente, isso é o que ele era. É o Pai se fez filho, a palavra se fez carne. Acha que o Espírito Santo é um, Deus é outro, Jesus é outro. Isso aí é coisa, isso é dogma, não tem nada a ver com a Bíblia. Que coisa tremenda, né? Agora, nós vemos que a discrepância tem entrado. Nós sabemos que está aqui. Ninguém pode negar isso. Oh, que coisa! Somente notem, ele destruirá esse grupo que afirma estar servindo a Deus. Observem isso. Que decepção será para essa irmandade nossa, esse sistema eclesiástico, né, irmãos? Que decepção para eles. Eu tenho dó deles. Chego até a tratá-lo de primos, porque o profeta disse isso na mensagem. São nossos primos. Deus plantou a sua semente. Eu estou encerrando, porque é tempo de começar a fila de oração. Deus plantou a sua semente. A sua semente é Cristo. Eu vou pregar sobre isso em umas poucas noites, onde Deus decidiu colocar o seu nome, o Senhor permitindo, possivelmente em um dos cafés da manhã, quando eu tiver um pouco mais de tempo. Olhem, ele é o único caminho de escape. Ele é a única potestade verdadeira. Ele é o único Deus verdadeiro. Não há nenhum outro além dele. Eu sou Deus e o único Deus. Ele disse, Jesus disse, este é o mandamento. Ouve, ó Israel,
eu sou o Senhor vosso Deus, somente um Deus, eu sou Ele. Porque buscais um outro? Um outro virá, eu venho em nome do meu Pai, e vós não me recebereis. Porém o outro virá em seu próprio nome, e a ele vós recebereis. E eles fizeram isso em Niceia, no ano 325. Vocês sabem que a Igreja Católica não prega nenhum deles. Começando pelo Papa, ele não prega milênio, irmãos. Tá? Ele não prega o milênio. Entendeu? Para eles o milênio é quem está na eclésia deles. É contado pelos sacerdotes, todos eles estão vivendo o milênio. E o Deus do milênio deles é o Papa. Isso é declarado lá na bula papal. As encíclicas papais têm esse edito lá. Isso não é mandamento. Para eles é mandamento, para nós não. Tá? Para cumprir essa profecia que Jesus disse: outro virá em seu próprio nome, e a ele vós recebereis. E eles fizeram isso em Niceia, no ano 325, quando tinha na terra o imperador Constantino. É você um cristão? Eu sou batista. É você um cristão? Eu sou um pentecostal. É você um cristão? Eu sou metodista. Um outro nome. Porém, quando isso se trata desse nome de Jesus Cristo, cristão, seguidor de Cristo, né, irmãos? Eles somente vão tão longe disso o quanto eles possam. Eles não desejaram nada a ver com isso, pois Ele é a palavra, e a palavra declara a si mesma. Tem até um louvor que nós cantamos aqui: a palavra se declara a si mesma. Notem, o único caminho de escape, Ele é a rosa de Saron. A Bíblia diz que Ele era cada título na Bíblia de Deus, pertence a Jesus Cristo. Ele era o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que virá, a raiz e a descendência de Davi. Tanto raiz como descendência de Davi. A estrela da manhã, a rosa de Saron, o lírio dos vales, o lírio do vale, o alfa, o ômega, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, tudo em Jesus Cristo. Amém? Ele era a manifestação completa de Deus. Jeová, feito carne, para habitar entre nós. Isso é exatamente o que ele era. Ele era a rosa de Saron. O que eles fizeram com a rosa de Saron? Eles a espremearam, quer dizer, esmagaram, é a língua certa, né? Amassaram a rosa de Saron, para obter o perfume dela. Uma linda rosa tem que ser espremida para se obter o perfume da rosa. Isso era uma linda vida. Amém. Nunca houve uma vida vivida como esta. Porém, ela teve que ser espremida, esmagada no Calvário. Então, estão vendo? Eles tomaram a unção da rosa de Saron e colocaram isto sobre Arão. Ele tinha que ser ungido com isso para entrar diante do Senhor no santo lugar, no santo véu. E teve que ser ungido com a rosa de Saron para entrar, para aspergir o propiciatório a cada ano. E essa unção devia estar sobre ele, um suave aroma ao Senhor, levando o sangue do Cordeiro diante dele.
depois que tinha também sido aspergido pelo cordeiro. Romãs e sinos em volta de sua vestimenta. Ele tinha que andar como certo passo, tocando santo, santo, santo ao Senhor. Notem, ele é aquela rosa de Sarão, aquele aroma suave, a unção sobre o seu povo. Você não pode vir diante dele com algum credo, alguma outra coisa, porém ungido com essa rosa de Sarão, a palavra. Ele é também o lírio do vale. Agora, como você obtém ópio? Você obtém ópio quando você toma um lírio e o espreme. Você obtém um ópio. Os médicos usam isto em seus laboratórios. Tomam um homem que está nervoso e frustrado, ou uma mulher, ela sente que irá enlouquecer. Ela está andando para cá e para lá e gritando. Ela está histérica. O médico toma um pouco de seu ópio de lírio e injeta isto no seu braço ou veia em algum lugar, ou na do homem, e eles se acalmam. Está terminado por um tempo. Porém, somente tão logo que esse ópio se acabe, aqui voltam eles novamente, pior do que eles jamais foram. Porém eu lhe direi, amigos, isso é somente um tipo do genuíno ópio do lírio do vale, do qual eu conheço. Ele é o lírio do vale. Ele foi espremido no Calvário. Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Com as suas pisaduras nós fomos sarados. Amém. Amém, Senhor. Essa espremida das flores, ele foi uma flor. Ele foi a maior flor que alguma vez cresceu. Foi este lírio do vale e esta grande rosa de Sarão. Agora ele paira hoje à noite, estendido entre os céus e a terra. Eu creio. Estamos naquele tempo melhor para tirar o pecado do mundo e trazer a cura de volta ao mundo. E a Bíblia disse que ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amigo, quando Deus falou a Moisés no deserto, o qual era um tipo dele, para levantar uma serpente de bronze, e o bronze representa o pecado julgado. A serpente representa a serpente de bronze, representa o pecado já julgado. Como o bronze é juízo divino, como o altar de bronze, aonde os sacrifícios eram colocados. E também Elias olhou para cima e ele disse que os céus se pareciam como bronze, juízo divino, sobre uma nação incrédula que havia se apostatado de Deus. O bronze representa juízo divino, e a serpente representava o pecado já julgado. Jesus foi essa serpente feita pecado por nós e tomou o juízo de Deus sobre ele. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, amém. Moído pelas nossas iniquidades, amém. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele,
e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém. Oh, Deus tem o seu armário cheio de ópio hoje à noite para você, amigo cristão, você que está enfermo e sofrendo, você que está cansado, é somente tão difícil para você, você não pode suportar muito mais tempo, você irá enlouquecer nesse dia moderno que nós estamos vivendo. Vocês escutaram Lifeline, programa radiofônico, hoje à noite. Aquilo que eles disseram que a Rússia diz em 55, que eles absolutamente tomariam o controle completo do mundo inteiro. Antes que isso possa suceder, o rato tem que vir. Deste modo, quão perto está isto? Amigos, está aqui bem próximo. Irmãos, eu li esta mensagem há alguns anos atrás e eu esqueci. Em 2011, por aí. Esqueci desses detalhes. Está vendo como hoje a luz está maior para nós? Você não irá buscá-lo hoje à noite com todo o seu coração? Ele é o lírio do vale. Ele é o lírio do vale. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está aqui hoje, amanhã, pela noite, e hoje aqui, para levantar-se entre o seu povo, exatamente como Moisés levantou o sinal do pecado julgado, e não só o pecado, como também a doença. Lembre-se, Jesus disse, como Moisés levantou a serpente de bronze, assim deve o Filho do Homem ser levantado. Para que Moisés a levantou? Pelo pecado, incredulidade e pela enfermidade. Jesus foi levantado também pelo pecado, enfermidade e incredulidade. Ele foi a mesma coisa. Amém. Agora, hoje à noite, nos dias quando nós temos esse dia antes da vida do Senhor, que seria semelhante aos dias de Sodoma. Pulou ali. 92. Vou repetir o 92. Agora, hoje à noite, nos dias quando nós temos esta grande discrepância, Jesus Cristo prometeu em Lucas que nesse dia, antes da vinda do Senhor, que seria semelhante aos dias de Sodoma, e quando o Filho do Homem se revelaria como o Filho do Homem. Se revelou a Abraão ali embaixo, Elohim, Deus feito carne entre as pessoas, e habitou ali com Abraão e mostrou a ele, lhe disse o que Sara estava pensando, estando detrás dele na tenda, a qual ele nunca havia visto. Disse a ela o que ela e a chamou pelo nome de Sara. Abraão, não seu nome, Abrão, com o qual ele nasceu, porém Abraão, não Sarai, Sara, porém Sara, aonde está tua esposa Sara? Disse, ela está na tenda detrás de ti. Disse, eu irei lhe visitar de acordo com o tempo de vida. E ela riu. Ela disse, por quê?
Ele disse: por que ela riu? Agora, Jesus disse: pouco antes desta discrepância ser reunida e queimada, que o Filho do Homem se revelará da mesma maneira como ele se revelou então. E isso é, o que é isto? Isto é um levantamento outra vez diante de vocês. Amém. Está aí o 94, hein? Que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vocês creem nisso? Amém? Vamos inclinar as nossas cabeças então para orar. Antes desta oração, quero me refletir a vocês todos que todo este ministério efetivo que se efetuou em Miriam Maribrana com as suas 3 puxadas, ou seja, 3 etapas de sua vida ministerial, como Elias para esse tempo, era nada mais do que o cumprimento do Filho do Homem, por segunda vez. Se a pessoa não compreende isso, não entende isso, eu digo que ele está ainda cego, né? Cega. Não entende ainda o plano e o programa divino. Seja ele quem for. Esteja ele lendo o mensagem membrana, lendo, ouvindo, mas se não capta isso, não está dentro do plano e programa divino. Não quer dizer que vai para o inferno e lago de fogo, não. Vai ter vida eterna. Mas arrebatamento rápido, está tudo declarado. Como será? Para quem será? Aí o 95 ele diz: querido Deus, nós te amamos. Quem ama, diga amém. Tua palavra é tão substanciosa para nós, Senhor. Nós somente a amamos, amém. Nós vivemos por ela, Senhor. Parece que a nossa capacidade nunca é suficiente. Nós somente amamos nos assentar à tua mesa, em volta de tua palavra, e gozarmos as bênçãos. Senhor, quando nos reunimos desse modo, irmãos e irmãs que têm sido comprados pelo sangue do Filho de Deus, os quais são a compra de teu sangue, e nós nos reunimos aqui hoje à noite, Senhor. Lá foi à noite, agora aqui pela manhã. Senhor, nós temos dedicado estas noites para orarmos pelos enfermos, e de acordo com as Escrituras, tu disseste que pelas pisaduras nós fomos sarados. Amém? Não é necessário que oremos então, somente confessar os nossos pecados, pois pelas tuas pisaduras fomos, tempo passado, sarados. Oh, que dia de salvação, que promessa feita para o Emanuel. Isso é certamente a verdade. Tu disseste um pouquinho mais, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, pois eu, o pronome pessoal de eu estarei convosco, mesmo em vós.
até o fim do mundo. E no fim do tempo, esta grande consumação, tu disseste pouco antes que isto suceda, isto será exatamente como foi antes que o fogo caísse em Sodoma e queimasse completamente o mundo gentil, que viria uma revelação novamente do Filho do Homem, da mesma maneira como foi em Sodoma. Amém. Pai, que as pessoas não falhem que as pessoas não falhem em ver isto. Olha, irmão, isso é 96, hein? Bote o foco nisso aí. E eu oro, Deus, com uma pequena coisa rude, se eu disse errado, me perdoe, me perdoa. Engrenando em outra velocidade, eu os amo, Senhor. Eu oro que eles não falhem em ver isto. Amém. Quer dizer, ver o quê? Antes que Sodoma fosse queimado, lá viram o Filho do Homem manifestado a Abraão. E aqui não temos gentil agora aqui entre nós. Não podemos falhar em ver isto. Filho do Homem novamente aqui entre nós. Foi isso que aconteceu com esse ministério de Elias para esse tempo. Amém, irmãos? Se não crê nisso, eu lamento muito. Mas eu creio, isso não vai me tirar a minha crença, não. Se alguém não crê, que está me ouvindo aí pela internet, que não crê, é problema teu, não é meu. Eu sou crente. Eu não sou crente da hora, crente do dia do Filho do Homem. Vou repetir aqui. Eu oro que eles não falhem em ver isto, que esta seja uma das grandes noites, Senhor. Possa cada pecador ser salvo bem dentro de seus corações agora. Se eles são incrédulos, e que eles possam aceitar a Cristo neste momento. Concede isto, Pai. Estão todos em tuas mãos. Nós nos encomendamos a ti para te ver vir entre nós. Aleluia! E tu disseste em São João 14:12: aquele que crê em mim, as obras que eu faço, ele também as farás. Como nós sabemos que tu te fizeste conhecido às pessoas, pois tu foste aquele profeta que Moisés disse que se levantaria. Eles não haviam tido profetas por centenas de anos. A discrepância estava por todos os lados. Porém, todavia, a palavra de Deus tinha que ser cumprida. Amém. Assim que a palavra se tornou carne, e assim o fez a discrepância. E Pai, nós vamos isso novamente hoje. A discrepância se tornando um grande rolo, e nós vemos a palavra vindo. Amém. Da mesma maneira. Abençoa-nos hoje à noite e agora pela manhã. Pai, nós nos encomendamos a ti com tua palavra. Seja o que for que tu tenhas necessidade que façamos, faz conosco, Senhor, no nome de Jesus, amém. Agora é o 99 e enfim encerraremos com o 100. É o que eu tinha na inspiração para hoje, 42 ao 100. Uma irmã
fala em outra língua, espaço em branco na fita, sejam bem reverentes. Nós não sabemos o que ele disse, ele pode estar querendo dizer algo. Desse modo, somente sejam bem reverentes, só um momento, espaço em branco na fita. Um irmão dá uma interpretação. Amém? Vocês alguma vez leram espaço em branco na fita? Escritura aonde o inimigo estava vindo e eles estavam todos reunidos e o inimigo era uma força tão grande e o Espírito de Deus caiu sobre um homem. Ele disse, e ele profetizou e disse aonde ir e esperar, e eles destruíram os seus inimigos. Aí isto vem novamente. Aí está o lugar para destruir o seu inimigo. Estão vendo? Tomem a mão de Deus. A mão de Deus é Cristo. Naturalmente a palavra. Desse modo, tome isso em seus corações hoje à noite, enquanto nós chamamos a fila de oração. Só até aqui. Foi do 42 até o parágrafo 100. Eu acredito que eu, em primeiro lugar, quero agradecer a Deus pela minha visão, sendo encurtada por motivo da idade, mas eu fiz um teste hoje para a glória do Senhor Jesus. Eu sei que o Senhor me ama, eu sei que também eu amo Ele, eu sei que Ele me ouve, eu sei que cada necessidade que nós temos está pronto a nos atender. Por isso, irmãos, não tenham medo de clamar ao Senhor na hora da sua necessidade. Não tenha receio, não tenha temor, não se envergonhe. Como estiver, fale com o Senhor, da maneira que estiver. Derrame o seu clamor na presença dEle. Seja onde for, Ele estará atento ouvindo e dará o que nós necessitamos. Eu não peço a Deus o que eu não necessito. Eu tenho pedido só o que necessito. E Ele tem me dado socorro. Que o Davi disse que Ele é socorro bem presente em nossa angústia. Terça-feira eu tentei enxergar a mensagem. Eu não consegui. Mas aqui hoje eu consegui enxergar tudo. Algumas falhas, porque uma palavra como tomar, às vezes por causa do M, a gente parece que é tornar. Outra coisa muito bem parecida, aí a visão curta pela idade tem dificultado, mas Deus me deu condição de errar muito menos na questão da visão, não foi? Muito obrigado a vocês que me ajudaram. Continue assim. Toda vez que eu tomar aqui a liberdade de ler uma mensagem, eu errar, não tenho vergonha não, levanto e falo. Daqui eu escuto e corrijo, não há nenhum problema. O importante é a palavra. Agora temos esse pequeno problema aí, que mensagem que foi traduzida do espanhol para o que foi traduzido do inglês ao português, há uma diferença aí em palavras, mas o conteúdo é o mesmo, tá? Por isso que eu sou autorrelevante nisso, tá bom? Eu sei, eu entendo. Então, essa que eu estou lendo, é daqueles 5 volumes que eu adquiri, foram 5 volumes por R$350, muito bem empregado. Só paguei a metade, segunda-feira, amanhã eu vou pagar a outra parte. Está me servindo muito. Letras boas, fácil de se ler e se entender. Direto do inglês ao português. Muito bom. Deus de paz, continue nos abençoando. Vamos um louvor de agradecimento. Depois estaremos despedindo na presença de Deus.
por aquilo que ouvimos nesta manhã, neste dia. Um louvor. Desta hora. Mais 1 hora em ponto estaremos terminando. Maior que trono e seu poder, maior que a terra e tudo que a contém, maior que a ciência, além do entendimento, existia antes da criação. Maior que reinos, maior que reis, maior que mares e sua imensidão, maior que o ouro e toda a riqueza. Não há como medir o seu valor. Padeceu sozinho meu Jesus, crucificado em uma rude cruz horrorosa, esmagado ao chão, pisado foi, e ainda assim pensou em mim. Padeceu sozinho meu Jesus, crucificado em uma rude cruz horrorosa, esmagado ao chão, pisado foi, e ainda assim pensou em mim. Obrigado. Obrigado por esta redenção. Redimiu a minha alma há 12.000 anos atrás. Então no tempo que tu vai redimir meu corpo, com a promessa da minha transformação e o arrebatamento. Hoje vim aqui, Senhor, eu creio nesta tua promessa. Maior que trono e seu poder, maior que a terra e tudo que a contém, maior que a ciência, além do entendimento, existia antes da criação. Maior que reinos, maior que reis, maior que mares e sua imensidão, maior que o ouro e toda a riqueza. Não há como medir o seu valor.
pensou em mim, como a rosa esmagada ao chão, pisado flor, e ainda assim pensou em mim. Amém. Eu pergunto aos músicos e aos cantores: vocês vão ter ensaio hoje? Sim? Vai ter, né? Muito bem, então faça um pouquinho mais cedo do que vocês costumam fazer, porque eu tenho uma palavra. Deus me inspirou a falar com os jovens hoje. Então, jovens, mesmo não estando fazendo um ensaio, tem que ficar aí. Jovem, que se acha jovem, principalmente os adolescentes, aí, essa fase infanto-juvenil, que é de 23 anos abaixo. Para cima não é jovem mais. É o que está escrito, o profeta diz que depois de 23 anos pode entrar a ruga, a velhice. Está escrito na mensagem. Mas até 23 anos é jovem. Está com as características de juvenil. Vocês, vão ter uma palestra com vocês. É só 10 minutos. É algo que Deus me informou a dizer a vocês. Eu não sei porquê. Vocês saberão porquê. Não, vamos encerrar já a atividade. Vamos encerrar a atividade. Pai, Senhor do céu e da terra, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós encerramos a atividade. Neste momento agradecemos pela alimentação, para o nosso almoço, também o café da manhã. Nós lhe agradecemos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor tem sido o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Queremos, por tua graça, que o Senhor abençoe a cada irmão, cada irmã que irá participar deste almoço, para que assim todos saiam daqui alimentados, e nos ajude para que essa reunião, onde esses jovens estarão participando conosco, eles irão ser ensinados conforme o Senhor tem nos orientado, para que oriente eles. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito do Senhor continue sobre todos vocês que estão através do Facebook. Vocês também estão aqui nessa audiência visível. Deus vos abençoe. Domingo que vem a Santa Ceia. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Até logo mais, os jovens.